Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde nós trazemos aqui sempre às segundas-feiras um tema para a sua discussão, para o seu esclarecimento, para o seu debate junto aos seus familiares, amigos, pessoas do seu convívio e da sua comunidade. Nesta segunda-feira vamos tratar do tema da mini-reforma trabalhista que foi recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, dúvidas sobre essa questão e outras envolvendo a mini-reforma trabalhista e envolvimento da sociedade nesse aspecto. Nós vamos trazer junto com o doutor Fábio Chong, especialista em Direito do Trabalho, que está conosco aqui no aplicativo, e vai também nos ajudar a discorrer sobre esse assunto. Lembrando, antes de mais nada, que o Radar Paulista está todos os dias também na Rádio Trianon, pelos 740 do seu dial, Rádio AM de São Paulo, 810 também na Baixada Santista, na nossa transmissora da Baixada Santista na Praia Grande, todo o litoral sul de São Paulo, e também nas nossas plataformas da internet, no site www.radiotrianon.com.br, também nas redes sociais, nos aplicativos de rádio, TuneIn, onde você é só digitar lá Rádio Trianon, onde você tem acesso também a todas as nossas informações. E também os nossos apoiadores, lembrando que a Radar Paulista tem os apoios de Mais Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento com área verde ampla de instalações, você agenda aquela festa maravilhosa, agora com retorno, com a reabertura dos eventos em São Paulo. Mais informações você obtém no facebook.com/, Mais Espaço e Lazer, facebook.com/, Mais Espaço e Lazer. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações no facebook.com/, Ateliê Comunicação SP, tudo junto. E também a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu negócio, empresa, seu serviço, aqui, com a equipe super profissional da BCC, a Betânia, o Verão, a Luciana, o Márcio, o Bernardo, a equipe aí que está pronta a lhe atender no www.bcctelevision.com. Tá certo? Bom, vamos trazer então o nosso assunto aqui hoje, as dúvidas sobre a mini-reforma trabalhista. Está conosco aqui no aplicativo o doutor Fábio Chong, especialista em Direito do Trabalho, a quem eu convido para participar conosco desse bate-papo. Muito boa tarde, muito boa noite, porque o programa também entra à noite para a Rádio Trianon, e agradecemos aí a sua presença aqui no Radar Paulista na TV, doutor Fábio. Olá, Renato, eu que agradeço o convite e estou à disposição para esclarecer as dúvidas que tiverem. Bom, doutor Fábio, a princípio, vamos dar uma geral no aspecto daquilo que nos traz em termos de benefício ou malefício para a sociedade, no que se refere à mini-reforma trabalhista. Quais os aspectos que o senhor levanta como positivos e negativos dentro do que foi aprovado? Bom, Renato, a primeira coisa acho que é esclarecer um pouquinho para os seus ouvintes o que aconteceu, Enfim, o governo federal, no começo desse ano, havia baixado ali uma medida provisória, essa medida provisória 1045, que ela simplesmente renovava as políticas e os programas de governo para lidar com a questão do emprego e desemprego durante a pandemia, que eram aquelas alternativas que o governo ofereceu para as empresas ao longo do ano passado, de possibilidade de redução de jornada, redução de salário, suspensão de contrato, tudo isso com o objetivo de lidar com a questão da crise econômica gerada pela pandemia. Então, isso no começo desse ano, a gente teve a reedição daqueles mesmos programas do governo. Muito bem. O que o governo fez agora, essa medida provisória, ela foi para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, para que a Câmara dos Deputados, então, tornasse lei, uma medida que até então era provisória, que ela passasse a ser definitiva. O Congresso tem um prazo para fazer isso, e essa, então, medida provisória 1045 foi submetida inicialmente à Câmara dos Deputados. Muito bem. O que aconteceu, Renato, foi que ali os deputados incluíram uma série de outras
medidas, programas, alterações da lei. E a medida provisória, inicialmente, era simplesmente para renovar um programa que já havia sido implementado no ano passado e continha ali coisa de 20, 25 artigos, acabou se tornando quase que um monstrengo ali, uma colcha de retalhos com quase 100 artigos, mudando diversos aspectos das relações de trabalho. Há três grandes mudanças aí feitas ou propostas pelo Congresso, que são a criação de 3 programas de governo para lidar com a questão do desemprego. Então, note que uma medida provisória que inicialmente era para lidar com uma questão pontual, que era a questão da manutenção dos empregos durante a pandemia, tornou-se uma colcha de retalhos com diversos programas do governo para lidar com a questão do desemprego, não de forma pontual, mas de forma permanente. Então, com isso, o governo criou ali 3 programas. O primeiro deles é o chamado Priori. Priori seria o programa para a primeira oportunidade de reinserção do emprego, no emprego. Então, ele possui ali diversas regras para as pessoas iniciando na vida produtiva, se inserirem no mercado de trabalho. O segundo programa foi chamado de Requipe, que é um programa também de qualificação e inclusão produtiva, também destinado a pessoas de baixa renda e com pouca qualificação. E o terceiro deles é um programa destinado às prefeituras, autorizando as prefeituras a contratação de algumas pessoas já com uma determinada idade para trabalhar para as prefeituras num determinado período ali, né, com uma jornada máxima de 22 horas e assim por diante. Então, tem algumas regras. O fato é que uma medida provisória que era inicialmente, né, para simplesmente renovar aquela política de governo, tornou-se ali ganhou corpo, ganhou uma forma muito maior e criou-se 3 programas do governo para lidar com essa questão do desemprego. Bom, doutor Fábio, agora, com relação a esse regime especial de trabalho incentivado, né? Por exemplo, vamos trabalhar com as questões práticas. As empresas poderão contratar jovens de 18 a 29 anos ou pessoas sem registro em carteira de trabalho por mais de 2 anos e ainda pessoas de baixa renda, vindas de programas federais de transferência de renda sem vínculo empregatício. Ou seja, isso dá vamos dizer, uma mobilidade para a empresa contratar sem... e aí eu pergunto para o senhor, quer dizer, nesse período não há pagamentos de direitos trabalhistas? Como é que ficam as pessoas que são contratadas nesse regime chamado Requipe, que é o regime especial de trabalho incentivado, qualificação e inclusão produtiva? Bom, Renato, esse é um dos pontos realmente mais controversos dessa medida provisória. Tá? Então, o que ela estabelece ali? Ela estabelece a possibilidade de empresas contratarem pessoas entre 18 e 29 anos ou pessoas sem de emprego há mais de 2 anos. Tá? Então, para essas pessoas, elas seriam inseridas no ambiente profissional e também submetidas a a cursos de qualificação profissional. Então, a ideia do governo é inseri-las e, ao mesmo tempo, qualificá-las para um trabalho. No entanto, a forma como foi feita, de fato, é um pouco questionável, né? A lei estabelece que essas pessoas elas receberão bônus ou bolsas, né, dependendo um pouco ali da situação, num valor muito limitado, né? Então, essas pessoas receberão aí em torno de R$ 550 por mês,
para um limite de até 22 horas de trabalho semanal. Então, seria um trabalho de meio período. Então, a jornada fica limitada a meio período, seria as 22 horas, metade das 44 horas semanais, e o máximo que a pessoa vai receber seria R$ 550 por mês, que é aproximadamente metade de um salário mínimo. E a lei estabelece que essas pessoas elas não terão um vínculo de emprego. Então, essas pessoas não serão empregadas da empresa e, portanto, não terão direito, não terão acesso aos benefícios e previstos em lei e as proteções que a lei confere a um empregado regular. Esse é um dos pontos controversos desse projeto. Seria o escamoteamento, vamos dizer assim, de um estágio a partir dos 29 anos, doutor, podemos dizer isso, porque, afinal de contas, a pessoa pode, então, ficar contratada por 2 anos, se o senhor me confirma, por favor, essa informação, sem os devidos vínculos empregatícios, sem os direitos trabalhistas. Ou seja, que muitas vezes traz a lembrança, pelo menos me trouxe à memória a questão dos estagiários. Dá para a gente fazer essa comparação do ponto de vista trabalhista? Nem tanto, Renato, porque o que acontece? A lei de estágio ela tem ali outras questões, né? Então, o estagiário ele tem que estar vinculado a uma faculdade, a um curso, Então, há um vínculo que se forma não só entre o estagiário e a empresa, mas também envolve a entidade de ensino. Aqui é um pouquinho diferente, na verdade, né? Aqui a ideia é um pouco diferente. A ideia é qualificar algumas pessoas de baixa renda, de baixa qualificação, através desse sistema, né? Através do REQIP. Então, há uma série de exigências na lei em relação à qualificação dessa pessoa, mas o fato é que ela vai trabalhar, é destinado a justamente pessoas de baixa renda, ela vai prestar um determinado trabalho, vai ter acesso a uma bolsa de no máximo de R$ 550 e para um contrato de no máximo 24 meses. Uhum. O que me parece bastante sugestivo para as empresas e contraproducente para... claro que quando a pessoa está desempregada, R$ 550 acaba ajudando no orçamento dela e, consequentemente, como o senhor está dizendo, inclusive na melhoria das questões aí, vai acabar se aperfeiçoando profissionalmente, com os cursos e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, é uma bela forma de as empresas também aproveitarem esse projeto para se valerem de profissionais sem necessariamente ter que garantir as obrigações trabalhistas. Porque 2 anos daria direito aí, por exemplo, a 2 férias, 13º, depósito aí do Fundo de Garantia e outras questões, né, doutor? Exatamente, Renato. Essa é uma das grandes, justamente, essa é uma das grandes controvérsias desse projeto, né? Quer dizer, lógico, eu concordo, não há dúvida que para quem está sem emprego, uma renda ali de R$ 550, óbvio que é benéfico, né? Lógico, a questão da qualificação também é importante, né? Mas o fato é que o governo poderia ter estimulado a contratação de pessoas de baixa renda ou de baixa qualificação através de outros, se valendo de outros benefícios, né? Aqui o que acontece? O governo está dizendo o seguinte: olha, vamos estimular a contratação reduzindo o valor que esta pessoa teria para receber, ou reduzindo os direitos trabalhistas que ela teria. Me parece que o caminho mais adequado seria dizer, olha, não, vamos estimular a contratação da mesma pessoa, mas através da redução de outros custos, né? Não as custas do próprio trabalhador. Então, vamos repensar a questão dos custos indiretos, vamos repensar a questão do custo
na incidente sobre a folha de pagamento. E não penalizando justamente a pessoa que já é penalizada pela sua baixa formação, pela sua situação econômica, pela sua vulnerabilidade. Então, óbvio, para esta pessoa, uma renda de R$ 550 pode ser muito benéfica, né? Mas o fato é que você está abusando ou se valendo, na realidade, da posição de vulnerabilidade desse trabalhador. Então, é importante combater o desemprego, óbvio, é importante melhorar a qualificação desse público, óbvio que sem sombra de dúvida, mas poderia ter sido feito através de outros mecanismos, né? O governo partir de uma premissa de que a questão da qualificação é o único fator determinante para conter o desemprego, quando na realidade não é assim que as coisas funcionam. Você tem um contingente de jovens com qualificação e que ainda assim não acham emprego. Então o problema não só a qualificação, o problema é a economia que não gira, o país que tem dificuldade de crescer, e é o crescimento que vai gerar emprego. Na realidade, não é a lei ou alguma flexibilidade da lei que vai gerar empregos. E tivemos um exemplo, né, recente, né, em 2017, com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista veio com este discurso, né, não, de que vai gerar empregos e vamos combater o desemprego e tudo mais. E, na verdade, o que se viu, mesmo antes da pandemia, foi o número os índices de desemprego mantendo-se estáveis, né? Quer dizer, é difícil, Renato, crer que a alteração legislativa ela será suficiente para gerar empregos, né? O que gera emprego é crescimento econômico, né? A demanda das empresas, porque estão crescendo, estão produzindo, né? Isso é que vai gerar emprego, né? Então, acho que parece que o Congresso ali enfrenta a situação de forma um pouco enviesada. E oferecer realmente postos de trabalho que sejam interessantes, condizentes, e oferecer poder de compra também para as pessoas, porque com esses valores abaixo inclusive bem abaixo do valor do salário mínimo, podemos dizer assim, né? Porque o salário mínimo em torno aí de R$ 1.100, 1.100 e pouco, né? Oferece aí uma renda bastante desinteressante, para dizer o mínimo. E também a questão importante a gente lembrar, doutor, que a única, pelo que eu estou observando aqui, no texto da MP, que foi incluído em cima da hora um benefício que é o Vale Transporte. O senhor me confirma, por favor, se realmente é isso, né? Parece que foi incluído o Vale Transporte na calada, quase que na passagem da MP. É isso mesmo, doutor Fábio? Sim, na verdade, o Vale Transporte é o único benefício que essa pessoa teria, além dessa remuneração de R$ 550 por mês, no máximo. O único benefício que ela teria é o Vale Transporte, né? Então, e veja que nem mesmo incluída no regime da Previdência Social, essa pessoa estará, né? Quer dizer, porque estabeleceu-se que esta relação não é uma relação de trabalho, não é uma relação de emprego, é uma relação regida pela legislação civil. Então, nem beneficiário da Seguridade Social essa pessoa será. Então, até para fins de aposentadoria, por exemplo, o que ela vai precisar fazer é ela contribuir como um segurado facultativo, né? Como um autônomo, equipara-se ele ao autônomo, né? Então, se a pessoa quer ter direito a se aposentar no futuro, ela tem que fazer suas próprias contribuições para a Previdência Social, né? Só que com uma renda de R$ 550 por mês, é difícil imaginar que a pessoa vai conseguir fazer uma contribuição para o INSS. Então, vai também, além de estar à margem da legislação trabalhista, essa pessoa vai estar à margem também do regime de Previdência Social.
É. E depois reclamam porque que o mercado informal cresce tanto no Brasil, né? Bom, doutor Fábio, eu vou aqui pedir um tempinho aí para o senhor, para os nossos ouvintes e telespectadores, internautas. Nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos aqui com o Radar Paulista na TV. Estamos de... Estamos de volta com o Radar Paulista na TV, nesta segunda-feira, tratando do tema mini reforma trabalhista. Dr. Fábio Chong conosco aqui, tirando as nossas dúvidas, esclarecendo os pontos da reforma. E um outro ponto, né, na MP, que depois, como diz o Dr. Fábio, aí, se transformou aí no projeto que foi aprovado pelo Congresso, é o programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego, o PRIORE, destinado às pessoas entre 18 e 29 anos, foi o caso do programa anterior que nós falamos, que é o Requipa, né? Requipe, né? O Requipe. Tem também o PRIORE, que também inclui pessoas acima de 55 anos, sem registro na CLT há mais de 12 meses. E esse programa, doutor Fábio, o que o senhor traz em termos de esclarecimentos e as suas observações sobre o que foi aprovado? Bom, Renato, esse programa digamos que é menos pior do que o Requipe. Então, vamos dizer que o PRIORE é um pouco menos pior, e por algumas razões.
Primeiro que a pessoa contratada dentro deste programa, essa pessoa será empregada, registrada, com direito, com acesso aos direitos previstos na Constituição, na CLT e também normas coletivas. Então, ele é um pouquinho melhor, vamos dizer assim. Como você já antecipou, ele se destina a pessoas entre 18 e 29 anos, sem um trabalho anterior. Então, a ideia é de que seja o primeiro acesso dessa pessoa ao mercado de trabalho. E também para as pessoas com mais de 55 anos que estejam sem vínculo de emprego há mais de 12 meses. O objetivo do governo aqui é atingir esse universo de pessoas que muitas vezes perdeu o emprego ali ao longo da vida e que estão próximos da aposentadoria. É trazer essas pessoas de volta para que elas possam, de volta ao mercado formal, para que elas possam contribuir com o tempo de serviço e se aposentarem. Aqui, o Priori, eu falei que é um pouquinho menos pior do que o REGIP, porque aqui a gente está falando de empregados registrados e com acesso aos direitos trabalhistas. No entanto, no que ele se difere de um empregado normal, um empregado regular? Em algumas coisas. Primeiro, a questão do fundo de garantia, que para os empregados contratados sob esse regime, os percentuais são um pouco menores. Dos 8% que normalmente é pago, aqui sob esse programa, o percentual é reduzido para 2% no caso de microempresas, 4% para empresas de pequeno porte e 6% para as demais. Então, no melhor cenário, o empregado ele vai ter um fundo de garantia reduzido de 8% para 6%. Além disso, o 13º e o adicional das férias, que todos os empregados têm direito, ao invés de eles serem pagos em uma única oportunidade, eles serão diluídos juntamente com o salário. Então, o salário, o empregado vai receber o salário, ele vai receber aquele determinado valor, combinado com a empresa, acrescido de 1/12 do 13º e 1/12 do adicional das férias, aquele bônus de 1/3 que é pago juntamente com as férias. Então, esses pagamentos, ao invés de serem pagos em uma única oportunidade, são diluídos ao longo dos 12 meses. E, por fim, a multa do fundo de garantia, que originalmente é de 40%, nesse caso cai pela metade. Então, o empregado receberá uma multa de 20%. Né? Então, são esses os principais aspectos relacionados ao Priori. Né? E eu acrescentaria, assim, por fim, o detalhe de que o salário máximo perdido neste regime é o equivalente a 2 salários mínimos. Se hoje 2 salários mínimos vai alguma coisa em torno de R$ 2.200. Então, para as empresas que querem contratar um primeiro empregado, uma pessoa para o seu primeiro emprego, limitado a 2 salários mínimos, poderá inserir essa pessoa dentro deste programa. Uhum. Do ponto de vista econômico, o senhor acredita que esses programas podem, eu disse aqui no programa anterior, do REGIP, né, que realmente era uma situação, e é uma situação que muitas vezes dá a impressão até de ser um subemprego, e com o Priori, como o senhor também disse, né, avaliou que melhora um pouco a situação. Economicamente falando, o senhor acha que são programas que podem realmente melhorar a situação econômica das pessoas, já que nós temos aí um contingente de cerca de 14 milhões de pessoas desempregadas? Claro, as empresas também estão com problema, não vamos também, né, tirar essa questão da pandemia que trouxe um problema gigantesco no país e no mundo, né, não só no Brasil, mas no mundo, e as empresas também precisam de um suporte maior para manter os seus negócios, mas eles trazem essa melhor situação, economicamente falando?
no caso do Priori, Renato, como a gente mencionou, ele é um programa um pouco, não é um programa tão ruim no sentido dele não transfere para o empregado uma carga tão ruim ou tão grande, Uhum, uhum, um ônus tão grande para o empregado. Então, ele não é um uhum, programa tão ruim. Então, eu acho que esse tende a vingar. Já o Requipe me parece um pouco mais questionável, até de constitucionalidade questionável, né? A legislação brasileira, ao longo dos anos, ela vem tentando equiparar, né, todos os empregados. Então, antigamente havia diferenças entre o empregado rural e o empregado urbano, entre o empregado doméstico e o não doméstico. Então, hoje, são todos tratados da mesma forma e cobertos pela mesma lei. Aqui, o que o governo está fazendo é criar o que a gente falou antes, um subemprego, né? Um empregado, uma classificação, uma categoria diferente de empregado que não vai ter acesso aos mesmos benefícios e direitos que o empregado regular possui, né? Então, acho louvável a iniciativa do governo de se tentar criar programas para estimular o emprego, mas questiono um pouco a forma como isso tem sido feito. uhum. Eu tenho aqui, por exemplo, uma observação de uma advogada que diz, né, que o legislativo quer repassar a conta das dificuldades econômicas enfrentadas pelo país para a parte mais fraca da sociedade, né? Seria aí uma afirmação, que é o que nós estamos discutindo, né? Porque justamente as pessoas que também têm seus problemas, as empresas às vezes têm formas de obter empréstimos junto às instituições bancárias a juros menores, né? E muitas vezes a sociedade, o trabalhador, tem essa dificuldade, né, doutor Fábio? O senhor acredita que isso realmente também tem sido enfrentado pela sociedade brasileira, haja vista que o governo não ofereceu uma condição melhor também para a sociedade brasileira enfrentar a pandemia, que não fosse a questão daquele auxílio emergencial, podemos falar que veio aí, né, na esteira, né, de um programa social também como Bolsa Família, né, mas com o fim da pandemia ou com a regressão da pandemia, como nós temos observado agora, há que se ter esse melhor envolvimento da população nas questões que geram renda, ou seja, o emprego, né? E não foi o que se viu nesses programas trazidos pelo governo federal. Concordo, Renato. Acho que é exatamente isso. Acho que o governo tinha a obrigação de tomar a dianteira na luta contra o desemprego, mas, enfim, deveria procurar outras formas de fazer isso e não simplesmente transferindo para a parte mais fraca, né, que é o trabalhador, esse ônus, né? Então, para ele ser empregado, ele terá que abrir mão do seu fundo de garantia, do seu vínculo de emprego, abrir mão de benefícios trabalhistas, quer dizer, dependendo do programa ali para ganhar um teto de R$ 550, enfim, então há outros mecanismos, há outras ferramentas que o governo deveria ter buscado, recorrido a outras formas, e não simplesmente transferir esse ônus para o empregado, né? Quer dizer, então gera não só a questão de um subemprego, um subtrabalhador, mas com acesso a uma renda também muito limitada, né? Então, esse é um dos grandes questionamentos que têm sido feitos a essa iniciativa da Câmara dos Deputados. Uhum. Importante também a gente lembrar, doutor Fábio, que as empresas não podem contratar, né, aí, só para deixar isso bem claro, os seus funcionários ou tem um limite, né, dentro desse programa. Quer dizer, as empresas podem abrir uma empresa e começar a contratar pessoal com base nessas categorias, né, porque justamente abriria aí um buraco enorme de necessidades fundamentais do trabalhador, não é isso?
quais seriam esses mecanismos, esses limites para que as empresas pudessem contratar dentro desses programas? Dentro desses dois programas, Renato, de fato há limitações, né? No caso do Priori, ele ficou limitado a 25% do número total de empregados, né? Então, e a empresa não pode substituir um pelo outro. Então, vou dispensar um empregado regular e recontratar ele ou outra pessoa dentro deste programa. E o Requipe é a mesma coisa, ele tem algumas limitações, de 10% no primeiro ano, 15% no segundo e 20% no terceiro ano. Doutor Fábio, só para a gente encerrar, né, infelizmente nosso tempo está terminando, eu vou colocar aqui uma frase também de um outro parlamentar que teria dito agora a favor do governo, né, até para a gente colocar esse contraponto aqui, que, segundo ele, é melhor ter esses programas, ou seja, ter gente trabalhando do que gente pedindo esmola na rua. O que o senhor vê com relação a essa frase, ou concorda ou não concorda? E para a gente encerrar, né, as suas considerações finais sobre tudo que nós conversamos aqui sobre essa mini-reforma trabalhista. Renato, lógico que é melhor ter alguém trabalhando e recebendo uma renda do que a pessoa estar desocupada e, enfim, tudo mais. Isso me parece óbvio. Mas, de novo, o governo tem mecanismos, né, para lidar com esta situação de forma mais apropriada do que simplesmente possibilitando que empresas contratem mão de obras a custos reduzidos, né, onerando justamente o trabalhador. Então, enfim, lógico que é melhor do que nada? Sim, é melhor do que nada, não há dúvida. Mas poderíamos ter avançado muito mais do que estamos avançando. Tá certo. Suas considerações finais sobre tudo que nós conversamos, sobre a mini-reforma, sobre esse momento vivido também pelo Brasil no aspecto econômico e aspecto aí ligado às relações de trabalho. Eu acho que, assim, o Brasil passa por um momento, enfim, muito, muito, muito sensível. Eu acho que durante a pandemia conseguimos manter um número, não tivemos, não explodimos, né? O número de desemprego não explodiu, graças, sim, isso é verdade, aos benefícios que o governo federal ofereceu às empresas, e isso foi, de fato, muito importante, mas muito importante para a manutenção do número mínimo, né, de desemprego. Agora, estamos ali quero crer que estamos já numa fase final desta pandemia e todos já se preparando para uma retomada e determinados setores já retomando a sua atividade produtiva com um pouco mais de intensidade, e era o momento certo para o governo, de fato, estimular a economia, estimular a geração de empregos. Minha única crítica é em relação realmente à forma como isso tem sido endereçado pelo governo. Tá certo. De qualquer maneira, o senhor traz aí uma mensagem positiva, né, no sentido de que houve, né, um empenho do governo no sentido de, pelo menos, manter o número de pessoas desempregadas que nós tínhamos praticamente antes da pandemia, né? Houve realmente um aumento, mas não foi o que se esperava em termos de uma recessão que não tivesse contornos positivos, vamos dizer assim. E com essa sua observação, a gente fica realmente, a gente observa isso realmente no mercado, trazendo um cenário mais promissor, né, para a sequência dessa pandemia que a gente espera que termine o quanto antes. Tá certo, doutor Fábio? Agradeço demais a entrevista, as suas observações, os seus esclarecimentos que nos ajudaram e tenho certeza que ajudaram também os nossos ouvintes, internautas e telespectadores a entenderem melhor esse projeto, esse programa e todas as questões que o envolvem dentro da mini-reforma trabalhista. Até uma próxima oportunidade. E eu deixo aqui também o meu agradecimento a todos os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, por nos acompanharem, né, em mais esse programa, em mais essa reportagem, levando
essa entrevista para vocês, né? Lembrando que estaremos aqui semana que vem, estamos todos os dias também pela Rádio Trianon, das 18 às 19. Uma ótima semana a todos, um grande abraço e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!